Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, e você está participando através do telefone 35720760 e o WhatsApp. Liga, manda um recadinho lá, uma pergunta pelo WhatsApp 998080819. Você participa do nosso programa hoje entrevistando a psicóloga Cleise Moreira, do SEDECA, falando sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a questão relacionada com as medidas de proteção a crianças, vítimas de drogas, vítimas de violência doméstica. E o Tribunal de Justiça está com boas notícias. O projeto criado pela juíza de Duque de Caxias estimula pais a registrarem seus filhos. Isso é muito bom. Ainda existe, lamentavelmente, apesar de toda a campanha, muitas crianças que são registradas apenas em nome da mãe. É preciso que o pai, nós estamos comemorando aí o Dia dos Pais, assumam a responsabilidade. E aí, doutor Ciro, lembrando, né, foi na nossa época, né, nós criamos lá o Plano Estadual de Registro Civil de Nascimento no Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que deve ter aí quanto tempo? Uns 8 a 10 anos, talvez. É verdade, Por nós aí, começamos a importância dos conselhos, né? É bom você falar nisso, Cleise, porque as pessoas às vezes não sabem para que servem os conselhos de direitos. Era bom você então enfatizar, uma boa oportunidade, explicar. Ouçam com atenção, é importante. Então, os conselhos de direitos, eles têm a função de estar pensando as ações que devem ser desenvolvidas para crianças e adolescentes, seja no nível municipal, estadual ou nacional, ao que a gente chama de política, né? A política de atendimento à criança e adolescente. Então, ao contrário do que a gente pensa, é função do Conselho Estadual a deliberação da política de atendimento à criança e adolescente. O gestor público, ele pode desenvolver ações governamentais, mas sempre devidamente pautada nas deliberações dos conselhos. Assim deveria ser. Sim. Né? E lá os conselhos, eles são formados por representantes da sociedade civil organizada, organizações não governamentais, associações sem fins lucrativos, como a que eu faço parte, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, por exemplo, entre outros. E também representantes do próprio poder público, ligados à esfera da saúde, educação, assistência social, e aí conforme a realidade de cada município ou estado, né? A gente também tem o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esses órgãos, eles são órgãos de controle social, são órgãos que, para além de deliberar a política, eles fazem também resoluções e também deveriam estar lendo os dados da sua realidade, do seu território, né? Então, fazendo diagnósticos, levantando dados e vendo se as políticas públicas básicas, elas estão realmente sendo efetivadas e quais outras ações públicas deveriam ser necessárias. Falando em violência contra a mulher, a Maerge é a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, está lançando na próxima segunda-feira, dia 10, o 4º prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Como os ouvintes sabem, a juíza Patrícia Scioli foi barbaramente assassinada por policiais militares, ou seja, o Estado matando a justiça. Às vezes é a justiça que mata o Estado, mas dessa vez foi o Estado matando a justiça, representada nessa brava juíza, colega Patrícia Scioli. E a Marisa, lá de Lemos, ela está fazendo uma pergunta que eu vou pedir ao desembargador Rogério para responder. Obrigado, Marisa, pela sua participação. Ela disse que o filho dela está preso e ela quer saber onde deveria ir para saber qual é a real situação dele. Está preso em Bangu, está prestes a receber um benefício. Deve se dirigir às varas de execução penal e saber qual tem o número do processo, o nome dele, a qualificação dele, tudo, se dirigir lá e ver que situação está esse processo. Porque as varas de execuções penais, ela concentra a realização, o reconhecimento desses benefícios que o preso tem direito, né? Que faz jus. E tem o defensor público lá, né? O defensor público está à disposição nessas varas aí, aqui no centro, né? No Fórum Central. A senhora tem que ver, dona Marisa, se ele tem advogado. Se a senhora constitui um advogado para o seu filho, todo mundo tem que ter um advogado. Se a senhora não tem condições, a Defensoria Pública é o advogado dos pobres, o advogado das pessoas que não têm condições de constituir um advogado, pagar os honorários e tudo. Procure a Defensoria Pública para a senhora acompanhar. E a senhora pode acompanhar também o processo do seu filho através da internet. Se a senhora não tem internet em casa, tem essas casas que tem
computadores, a senhora com o número do processo. Primeira coisa é saber qual é o número do processo do seu filho. A senhora acompanha o andamento do processo através da internet, sem sair de casa. E não deixa de acompanhar, não. É muito importante que os pais, que a mãe, deem essa assistência aos filhos, aos maridos presos, às mulheres presas, que são muito mais raras, porque as mulheres são muito mais fiéis. Elas acompanham o cumprimento da pena dos filhos, dos maridos, mas lamentavelmente a recíproca não é verdadeira. Há muitas mulheres abandonadas nos presídios porque não há o acompanhamento dos seus familiares. A senhora está demonstrando interesse e deve fazer acompanhando para e passo, passo a passo. Para e passo é linguagem juridiquês que nós vamos combater na próxima, segunda parte do programa. Então, você tem que acompanhar passo a passo o processo. A senhora tem o direito de acompanhar e o dever de fazer como uma pessoa que ama seus filhos. E aqui tem uma outra pergunta da Rosane da Ilha. Obrigado, Rosane, pela sua pergunta. Aí é para o Damasceno. Ela diz assim: minha irmã faleceu tem 2 dias. Tinha sido mandado embora do emprego, ia receber o seguro-desemprego, tem 2 filhos pequenos. Eles têm direito a este seguro e como proceder para conseguir a pensão para essas crianças? Tá, o falecimento dela, tão logo ela se desligou do emprego, não lhe retira a qualidade de segurada. Tá? Uma pessoa é segurada, o INSS é uma seguradora, né? Até 1976 no Brasil, esse seguro que hoje é feito pelo INSS era feito por seguradoras privadas, era pelos bancos, né, que faziam isso. O governo chamou para si, né, e criou essa seguradora, essa autarquia, né, esse órgão, esse ente público que é o INSS, que é um segurador. Portanto, o fato dela ter falecido há 2 dias e já fora do emprego, não a desqualifica como segurada do INSS. Ela mantinha por mais algum tempo, né? Mas dependendo do caso, aí teria que ver, até 1 ano, em alguns casos, a qualidade de segurado. E, portanto, os filhos, os dependentes, habilitados, eles devem estar habilitados, eles podem procurar uma agência do INSS para o recebimento desses benefícios a que eles têm direito em decorrência da qualidade segurada da mãe que faleceu. Agora, procurar uma agência do INSS, né, para poder reclamar, né, os direitos que eles têm. Cleise, tinha ficado uma pergunta aí no ar do desembargador Antônio Carlos Esteves. Ele queria, como psicólogo, que você esclarecesse os nossos ouvintes, né, qual é a diferença entre vontade e desejo, foi isso? Desejo, exatamente. Embora eu saiba da maldade que isso significa, mas o ouvinte tem direito a saber que quando a gente usa termos, e parece-me que o restante do programa será exatamente nesta linha vernacular, então a gente precisa te explicar direitinho qual é a diferença. Sem falar em Lacan, sem falar... porque senão vai ficar muito... aí eu não vou entender. Pode falar em Freud. Freud explica tudo. Embora eu não seja psicanalista, mas na hora de fazer a distinção entre vontade e desejo, não dá muito para deixar de recorrer a ele. Mas eu vou tentar falar... não falar um psicologês. Tendo em vista o seguinte, a inclinação ao tratamento. Este que é o problema. Tá? Então eu vou tentar não falar o psicologês, né, para o povo poder compreender. Digamos que o desejo, ele seja uma vontade mais pensada, mais refletida, né? A vontade, muitas vezes, a gente vai no ímpeto, vai lá e faz. Então, por isso... Casamento, por exemplo. Devia ser bem casamento pensado. Casamento sem noivado, né? Casamento sem noivado. A vontade, muitas vezes, por isso que o adolescente, às vezes, fala, ou a pessoa que usa, não, tá bom, eu vou fazer. Então, naquele momento, passa aquela vontade, vou fazer. É o famoso partiu de hoje em dia, né? Partiu shopping. Pois é, mas aí quando chega no shopping, vai fazer o quê? Né? Então, é tipo isso. Então, o desejo, ele é uma vontade mais raciocinada, mais refletida, mais consciente. E pensando um pouco no Freud, assim,
o Freud falava de pulsão, né? Da energia psíquica que move o ser humano, né? Então, esse desejo que, de fato, a pessoa, ela pensa e realmente realiza aquilo que pensou e que está convencida daquilo de fato. E que nem sempre é consciente, né? Meu caro ouvinte. É algo que né? Que vem dessa energia. Meu caro ouvinte, Exatamente. desejo simplesmente é a vontade de quem quer mesmo. Mas Cleise, fala um pouquinho do SEDECA, do trabalho do SEDECA. O que o SEDECA faz? Então, qual é a atuação do SEDECA na defesa dos direitos da criança? O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, SEDECA Rio, como a gente chama, é uma organização não governamental. Nós trabalhamos principalmente com adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional, crianças e adolescentes em situação de violência sexual e também crianças e adolescentes em situação de rua. Nós temos lá uma equipe multidisciplinar, né, assistente social, advogados, eu sou psicóloga e contribuo também nos casos quando necessário e pretendemos ainda contratar psicólogos também. Temos estagiários e a gente faz o atendimento às crianças, adolescentes e às famílias que nos buscam na perspectiva aí do atendimento jurídico-social, ou seja, de estar fazendo com que essas famílias de fato consigam acesso à justiça, que tenham os seus direitos restituídos, no caso, os direitos restituídos das crianças e dos adolescentes, né? E fazendo uma aproximação aí com a rede de atendimento, principalmente. Por ser uma organização não governamental, a gente não ocupa de jeito nenhum, essa é uma das filosofias básicas do nosso Centro de Defesa, não ocupar o lugar do Estado. Então, nessa perspectiva, a gente até atende, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos promover essa aproximação das famílias, das crianças e dos adolescentes com a rede de garantia de direitos, com a rede de atendimento, principalmente fazendo com que ela funcione. É lógico que a Constituição garante, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante, mas as famílias, elas não têm o acesso realmente aos serviços, né? Infelizmente, é necessário instituições que façam essa articulação, que garantam essa estratégia e, na medida em que ela não é garantida, que se denuncie a falência ou a falha do Estado nessa perspectiva. Então, se o órgão não está garantindo aquele atendimento, a gente conversa, a gente orienta, a gente tem uma excelente articulação com todas as instituições, mas na medida em que aquilo se torna recorrente, a gente começa, através dos conselhos de direitos que nós também participamos, né, de estar falando, olha, isso em determinado território não está funcionando, como é que a gente pode rever, junto com o poder público, novas estratégias para recuperar aqueles direitos que estão sendo constantemente violados. Tem alguma interlocução com as escolas públicas, alguma coisa com isso ou não? Sim, assim, qualquer direito que estiver sendo ameaçado ou violado, a gente vai estar incidindo para que ele seja restituído. Nesse caso, por exemplo, a gente faz logo uma aproximação com o Conselho Tutelar, né, que ele é que tem a atribuição de requisitar a vaga na escola e a gente pode junto estar monitorando isso. A gente não só pega e fala assim, não, vai lá no Conselho. Não, a gente liga para o Conselho, a gente conversa com o Conselho, a gente vê se a família foi lá, depois vê se conseguiu essa vaga, se não conseguiu, porque não conseguiu, aí liga para a instância responsável da Secretaria Municipal de Educação ou de Estado de Educação, dependendo, né? Porque aí a gente já sabe que o Conselho Tutelar cumpriu com a sua atribuição e aí então quem é que não está cumprindo, cumpriu ou não cumpriu, foi a família que não foi porque não tem dinheiro, enfim. E aí a gente vai tentando, junto com a família, montar estratégias para essa restituição também. Vocês aceitam voluntários, alguém que queira ajudar o Centro de Defesa? Como é que faz? Procura onde? As pessoas, estagiários, por exemplo, de psicologia, de serviço social, é possível isso? Sim, estagiários são possíveis. A gente, periodicamente, a gente tem aberto bolsas de estágio, né, em parceria com as universidades. Agora mesmo a gente está contratando estagiários de direito. Já tivemos estagiários de serviço social e psicologia também. A gente deve estar abrindo até o final do ano novas vagas.
E voluntários, a gente ainda está discutindo uma política de voluntariado institucional. Eventualmente, alguns estudantes universitários que são do exterior, que são ligados a apoios de cooperativa internacional, que nos buscam para estar fazendo uma pesquisa de campo, para estar ali vendo dados junto com a gente, ou conhecendo melhor o trabalho do SEDECA, são bem recebidos. Para além disso, a gente ainda está formulando essa ação de voluntariado mais profissional. Como é que a senhora vê o quadro do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente da nossa cidade, que vai sediar uma Olimpíada? O que está sendo feito em termos de proteção à infância em razão desse evento internacional, o mais importante evento do esporte do mundo? Nós temos aí, né, o comitê, a gente teve o Estado brasileiro, né, a partir, e aí eu quero aqui fazer uma referência a uma companheira importante, que é a Tiana Centro-Sé, né, uma referência também, um ícone no Brasil, e que trouxe a continuidade do enfrentamento à violência sexual a partir, então, de uma outra grande companheira que já se foi, que é a Neide Castanho, e que pôde, através das iniciativas da retomada do Equipate Brasil, que Tiana retomou maravilhosamente, incidir no Estado brasileiro, e a partir de então foi criada a Agenda de Convergência. Essa Agenda de Convergência, ela se materializou nas principais cidades sede da Copa do Mundo, né? Tendo aglutinado representantes dos diversos setores do poder público e de garantia de direitos também nas cidades. Então, hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, o Comitê de Mega Eventos, né? Que está pensando as ações agora para as Olimpíadas. Pensou a Copa do Mundo, teve junto nos dias lá dos Jogos, e agora está pensando a Olimpíada. Foram feitas pesquisas no Brasil, nas cidades sede, e aí não só pelo Equipate Brasil, que puxou as redes nacionais, as grandes redes nacionais de enfrentamento à violência sexual. Então, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, a Associação Nacional dos Centros de Defesa e o Equipate Brasil desenvolveram pesquisas nas cidades sedes sobre isso. Eu agradeço muito a presença da psicóloga Cleise Moreira, do SEDECA, as orientações, as informações preciosas que deu aqui no nosso programa Encontro com a Justiça. E nós vamos agora na edição das 11 horas do Jornal 760 com Enio Paes. E voltamos depois com o programa Encontro com a Justiça, entrevistando a advogada doutora Maria Pia Bastos. E hoje é proibido o juridiquês.